Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o algoritmo chamado de Vol-E, que foi desenvolvido pela Microsoft e que consegue sintetizar áudios. Se tu fornece para esse algoritmo 3 segundos de áudio de uma pessoa falando alguma coisa, ele consegue reproduzir essa pessoa falando qualquer coisa. E os resultados desse algoritmo é uma coisa impressionante, porque o negócio fica perfeito. Você escuta o negócio e você não diz que foi um robô que criou aquilo. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, alguns meses atrás eu tinha publicado um vídeo comentando que talvez esse período aí do pós-pandemia, talvez acontecesse um inverno dessas tecnologias de inteligência artificial. Porque tinha muita gente comentando que assim como aconteceu nos anos 90, podia ser que esse período do pós-pandemia, muitos dos projetos que envolviam inteligência artificial não fossem pra frente. Só que na verdade a gente vê que esses argumentos estavam totalmente errados. Porque nesse último ano, 2022, muitos algoritmos extremamente absurdos foram lançados. Então acho que definitivamente nós não estamos vivendo um inverno da tecnologia de inteligência artificial. E um dos motivos que contribui para isso é que a Microsoft acabou de lançar mais um algoritmo que tem deixado as pessoas extremamente chocadas com a precisão do negócio. Bom, o algoritmo se chama Vol-E, que é obviamente uma referência ao DALL-E, que é aquele algoritmo que gera imagens da OpenAI. Só que na verdade o DALL-E até fazia sentido se chamar DALL-E. Porque se tu pronuncia meio rápido, fica DALL-E, que seria uma referência ao Dali, que é o pintor famoso. E também, obviamente, ao robô Wall-E da Disney. Só que daí agora eles chamam de Vol-E, colocaram um V na frente simplesmente porque tem a ver com voice, com voz. Sei lá, parece que tá faltando criatividade para dar nome para esses novos algoritmos aí de inteligência artificial. Mas enfim, basicamente o Vol-E é um algoritmo que consegue sintetizar áudios. Sei lá, todo mundo já brincou alguma vez na vida com esses programas de fazer música que possuem aplicações de vocoder, que são aquelas aplicações que você consegue modificar a sua voz. Que você fala no microfone e a tua voz sai de forma modificada. Uma voz meio robótica em alguns casos. Então basicamente o que o algoritmo faz é isso. Ele pega o áudio que é fornecido para ele, consegue capturar as frequências desse áudio, o tom de fala, e consegue produzir um novo áudio com outras palavras, falando outras coisas, com base nesse áudio que foi fornecido para ele. Só que talvez a coisa mais bizarra desse algoritmo é que basta tu fornecer um áudio para ele de 3 segundos, que ele já consegue extrair o que ele precisa e fazer essa sintetização do áudio. Então vamos ver aqui alguns exemplos do negócio funcionando. Aqui a gente tem o Speaker Prompt, que é basicamente o áudio que a gente fornece para o algoritmo para ele ser treinado. O Ground Truth, que é o áudio da pessoa que a gente vai usar para comparar se realmente o algoritmo é tudo isso. Um Baseline, que é um outro algoritmo criado por uma outra equipe de inteligência artificial, que seria o melhor algoritmo aí já criado até hoje. E o Vol-E para comparação, para mostrar que o Vol-E é muito melhor que o Baseline, muito melhor do que o algoritmo que atualmente era considerado o melhor aí, já criado. Bom, então o Speaker Prompt. He descended the ladder and found himself soon upon firm rock. He descended the ladder and found himself soon upon firm rock. Então esse pedaço de áudio aqui é o que vai ser utilizado para treinar o algoritmo. E o Ground Truth. They moved thereafter cautiously about the hut, groping before and about them to find something to show that Warrington had fulfilled his mission. É o áudio real da pessoa que o algoritmo vai tentar reproduzir. E o Baseline. They moved thereafter cautiously about the hut, groping before and about them to find something to show that Warrington had fulfilled his mission. É supostamente o melhor algoritmo aí já criado antes da existência do Vol-E. E agora o Vol-E. They moved thereafter cautiously about the hut, groping before and about them to find something to show that Warrington had fulfilled his mission. Ou seja, o algoritmo só com 3 segundos de áudio que foi fornecido para ele conseguiu reproduzir uma frase que é muito difícil você não dizer que é a mesma pessoa falando. Ela é extremamente parecida com o Ground Truth, com o áudio real da pessoa falando. Vamos ver mais um exemplo. O Speaker Prompt, que é o que vai ser fornecido para o algoritmo para ele ser treinado. Indian tribes have generally regarded the religion of the Latter-day Saints. Indian tribes have generally regarded the religion of the Latter-day Saints. O Ground Truth, que é a voz real da pessoa e que depois o algoritmo vai tentar reproduzir. The army found the people in poverty and left them in comparative wealth. O Baseline, que era o melhor modelo já criado até o momento. The army found the people in poverty and left them in comparative wealth. E o Vol-E. The army found the people in poverty and left them in comparative wealth. Então é uma coisa muito bizarra isso, uma tecnologia absurda. E é interessante também que o algoritmo consegue colocar até sentimentos, consegue pegar o tom da fala, se a pessoa tá com raiva ou se a pessoa tá meio sonolenta, e reproduzir a frase nesse mesmo tom. Her face was against his breast.
We have to reduce the number of plastic bags. Cut down and dig in. We have to reduce the number of plastic bags. Bom, então como a gente pode perceber, imagina o estrago disso nas mãos erradas. Sei lá, com essa tecnologia aqui, basicamente, tu consegue pegar qualquer áudio do WhatsApp e colocar a pessoa que criou aquele áudio falando o que você quiser. Imagina a quantidade de golpe que não ia acontecer se isso aqui fosse liberado publicamente. É uma tecnologia fantástica, mas extremamente perigosa. E até aqui no próprio site que eles divulgam, o VOE, eles colocam aqui a questão ética, dizendo que isso pode trazer riscos aí, né, se for usado de forma errada. Então esse modelo aqui não foi liberado publicamente. Você não consegue acessar um site e usar isso daqui. E talvez nem seja liberado tão brevemente, dado o potencial destrutivo que isso aqui pode ter nas mãos erradas. Só que talvez a coisa mais interessante disso daqui são as aplicações, ou seja, as coisas que a gente pode fazer com esse algoritmo. Uma das mais interessantes talvez seja a edição de áudios. O fato de você poder utilizar essa ferramenta para corrigir gravações, corrigir palavras que foram faladas errado durante a gravação de um vídeo ou de um áudio, por exemplo, e que com certeza ninguém ia perceber que foi um robô que falou aquilo e não a pessoa. Ou mesmo até para criação de conteúdo, né? Eu poderia treinar aqui o algoritmo com a minha voz, pedir pro ChatGPT gerar textos de temas legais e colocar o algoritmo falando coisas como se fosse eu. Parece algo meio surreal e até mesmo preguiçoso, mas sei lá, esse é o futuro do mundo, né? A gente desenvolver essas tecnologias que vão ajudar as pessoas a fazerem coisas. Mas uma outra aplicação que é muito interessante e que até a Apple já está dando alguns passos nisso é usar esse tipo de algoritmo para audiobooks. Então a Apple lançou aí recentemente, algumas semanas atrás, o uso de inteligência artificial com vozes sintéticas para a narração de audiobooks. Você não vai ouvir a voz de uma pessoa, você vai ouvir a voz sintética de uma IA. E a Apple disponibilizou aqui alguns exemplos dessa nova tecnologia que eles vão utilizar nos seus audiobooks. Então a gente consegue colocar aqui a voz de uma mulher robô falando. Movement in the greenhouse drew his eye, and a woman emerged. At first, he wasn't sure. The woman was about the right age, but there was something different. Ou então a voz de um homem. I looked up to find a wall of trees had materialized ahead of us. I hadn't noticed, because I'd been staring at my feet. I couldn't believe the fields actually. Ou outros tipos de vozes. On nights with a new moon, we would walk to the end of the beach to find our favorite constellation, the Pleiades. I do know that there is an extraordinary sense here of caring and sharing, and that the sharing includes a willingness to join in exercising crucial responsibility. Então isso é algo bem interessante, porque tornou esse mercado de audiobooks algo extremamente escalável. Porque antes, imagina quanto tempo não demorava para um narrador ler um livro, gravar isso e disponibilizar esse audiobook. E agora, basicamente, tu só fornece o texto do livro e uma IA dessa já consegue reproduzir o negócio. Então imaginem, se a gente consegue treinar um algoritmo para que a voz desse algoritmo fique parecido com o de uma pessoa, isso significa que daqui a pouco a gente vai estar ouvindo audiobooks com a nossa própria voz, se a gente quiser. Isso é uma coisa meio bizarra, né? Se a gente quiser, a gente pode usar esse VOE, por exemplo, para ler um audiobook com a voz da nossa avó que já morreu alguns anos atrás. Olha que coisa bizarra. Então esse é aquele tipo de tecnologia que se confunde um pouco com mágica e com algo meio sobrenatural. A gente está literalmente aqui, se a gente quiser, fazendo mortos falarem. E é muito louco ver que a gente de fato tem uma tecnologia que consegue fazer isso.